Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Diz assim o texto: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: O que te eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e eu e teus filhos vivei do resto. Amém. Esse texto, amados, ele trata de uma época em que não existia assistencialismo do governo, não existia Bolsa Família, não existia auxílio moradia, não existia auxílio viuvez, aposentadoria, BPC. Era um tempo difícil, era uma época difícil. Às vezes nós reclamamos da nossa época com todos esses benefícios do Estado a nos servir. Imagina a viúva do profeta, que morreu, deixou-a cheia de dívidas, ela não tinha como pagar, não tinha fazenda, não tinha propriedades, não tinha dinheiro no banco. O que ela tinha era 2 rapazes, 2 moços, 2 jovens, pelo que dá-se a entender que nas entrelinhas eram jovens tenros, que ainda não tinham uma capacidade empreendedora de provisão, mas eram jovens, era mão de obra que se tinha, era tudo que aquela mulher tinha. Eram 2 filhos, e o credor veio para levar os filhos para serem servos. Eles iam trabalhar de graça como escravos até pagar a conta que o pai havia deixado. E aquela mulher, desesperada, põe-se a caminho do profeta Eliseu, ao encontro do profeta, e ali ela contou a história ao profeta. E tem uma qualidade desse homem, o falecido. Ela traz à memória algumas qualidades ao profeta. Primeiro, ela chama de o teu servo, dando a entender que aquele homem pertencia a uma escola de profetas, era um discípulo de Eliseu. E a outra qualidade, que é a mais importante, é que ele temia ao Senhor. Como é bom temer ao Senhor, amados. Quando a gente teme ao Senhor, tem momentos até que a gente pensa que está vencido, que
foi nocauteado e que não há mais nenhuma saída para nós. Mas só pelo fato de nós temermos ao Senhor, o milagre vem a galope ao nosso encontro e nos surpreende, porque Deus é fiel. E então, como o texto diz, aquela mulher, ela voltou para casa e obedeceu na íntegra todas as ordens do profeta Eliseu, e o milagre aconteceu. Mas eu quero aqui chamar a sua atenção para uma expressão no versículo de número 7, no versículo número 6, a última expressão: não havendo mais vasos, o azeite parou, cessou. Se há vasos à disposição, amados, se há vasos vazios, de boca aberta, no lugar certo, haverá sempre azeite com abundância. Se aquela mulher houvera conseguido 1000 vasos, ela teria enchido 1000 vasos. Se aquela mulher houvera conseguido 10.000 vasos, ela teria enchido os 10.000 vasos. Se ela tivesse conseguido 1 milhão de vasos, ela teria enchido 1 milhão de vasos, porque enquanto havia vaso, o milagre do azeite estava acontecendo. Louvado seja Deus. Enquanto tiver vaso no lugar certo, de boca aberta, à disposição para ser cheio, haverá com abundância o derramamento do azeite espiritual sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Louvado seja Deus. O problema não era azeite, amados. A crise ali não era de azeite, a crise ali era de vasos. Os vasos se cessaram, os vasos acabaram. E por que eu quero usar aqui a figura do azeite? O azeite é um simbolismo do Espírito Santo. O Espírito, ele é derramado sobre a igreja, como o óleo que é derramado para ungir o sacerdote Arão, para ungir o rei Saul, para ungir o rei Davi. E quando o óleo era derramado ali, o azeite era derramado sobre aquele que recebia a unção, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor capacitava, enchia aquela pessoa, aquele profeta, aquele sacerdote, aquele rei, e ele se tornava uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Portanto, o azeite é um simbolismo do Espírito na Bíblia. Desde o dia de Pentecostes, em Atos 2, o Espírito Santo, queridos, ele desceu na igreja e ele não voltou mais. Desde então, ele unge as pessoas, ele inspira a igreja, ele intercede pela igreja, ele capacita os crentes, ele reveste de poder, ele consola, ele conforta, ele enche de alegria os que estão tristes, porque ele está presente e é derramado como um bálsamo santo, aleluia, e divino sobre a igreja. Louvado seja Deus. Por que a falta de vasos? O vaso é um tipo de crente, é um simbolismo do cristão, do crente, do servo de Deus, tanto da velha quanto da nova aliança. Aleluia. Todos nós somos um vaso nas mãos do oleiro que é Cristo nosso Senhor. Todo crente é um vaso, toda criança é um vaso, todo adolescente é um vaso, todo ancião é um vaso. Não importa quanto tempo de idade tem, aleluia, se está na presença de Deus, é um vaso nas mãos do oleiro, aleluia. A questão, queridos, é que quase todos querem ser senhores, querem ser mandatários, menos vaso. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas são disciplinadas a ter uma autoestima elevada, a se ver como um vencedor, e isso às vezes as pessoas distorcem o real sentido de ser uma pessoa vencedora e ter uma autoestima elevada. As pessoas,
pensam que ser humilde hoje é ser uma pessoa fracassada, é ser uma pessoa de autoestima baixa, é ser uma pessoa que não é vencedora. Ser humilde hoje não é um adjetivo louvável na sociedade odierna que nos envolve, na qual nós estamos inseridos. Para ser um vaso que serve na casa de Deus, precisamos ser autênticos e precisamos ter simplicidade, ter humildade, aleluia. Temos que ter sim uma autoestima elevada, porque nós somos filhos do rei, nós não somos mais escravos do pecado, nós não servimos mais ao inimigo das nossas almas, nós somos libertos de todas as amarras espirituais da maldade e caminhamos a passos largos para a Canaã celestial. Então isso é motivo de louvor, de glória, de gratidão a Deus, aleluia, de muito gozo no Espírito Santo. Sim, louvado seja o nome do Senhor, mas precisamos ser simples, aleluia. Seja simples, seja humilde, porque Deus usa vasos, só vasos que servem. Tem muitos vasos por aí, mas que não servem mais. Deus só usa vasos que servem. Louvado seja Deus. E está praticamente em extinção, amados, os vasos que servem. As pessoas estão cada vez mais querendo ser louvadas, homenageadas, lembradas, e não querem mais se humilhar. Vivemos um problema de crise de humildade. Hoje está complicado até para o pastor corrigir um membro, até para o pastor disciplinar um membro. Hoje é complicado, porque as pessoas já não querem se humilhar diante da autoridade eclesiástica. As pessoas já não compreendem ou já não entendem mais que a pessoa do pastor da igreja é uma autoridade eclesiástica dada por Deus à igreja. E está ficando cada vez mais difícil. Quantas pessoas se rebelaram contra a igreja porque não aceitaram a doutrina, porque não aceitaram a repreensão, porque não aceitaram a correção. Quantas pessoas abriram igreja para si mesma, porque não conseguiram se adequar à igreja do Senhor, não conseguiram se adequar à doutrina, e aí, dentro da sua própria concepção, resolveu abrir uma igreja, um ministério para si mesmo. Eu quero dizer para você, Deus não usa qualquer tipo de vaso, Deus só usa vaso que serve. Eu quero falar aqui de 4 tipos de vaso presente nesse contexto. Vamos ver se você se encontra em pelo menos um desses tipos aqui. Primeiro tipo de vaso, no capítulo 3 do texto que nós lemos, vasos emprestados. Primeiro tipo de vaso que nós vemos aqui no contexto são vasos emprestados. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele usou a manjedoura emprestada. Jesus, ele usou o barco emprestado. Jesus, ele usou o jumentinho emprestado. Jesus, ele usou o cenáculo emprestado. Jesus, ele usou os pães emprestados. Jesus, ele usou os peixes emprestados. Jesus usou a sepultura emprestada. Até os lençóis que envolveram Jesus era emprestado. Mas você não verá na Bíblia Jesus usando vasos emprestados, amados. O vaso tem que ser dele, o vaso tem que ser entregue a ele, além de viver na dependência dele. Louvado seja o nome do Senhor. De quem você
Aleluia. Seja autêntico, seja de Cristo, se humilhe na presença de Cristo, busque relacionamento com Cristo. Aleluia. Leia a palavra, ore, jejue, procure fazer a obra de Deus, testemunhar de Cristo por onde você andar. Seja de Jesus. Jesus não usa vaso emprestado, Jesus só usa vaso dele, que ele comprou e lavou no seu sangue e remiu de toda a culpa, de toda a impureza, de toda a condenação, e colocou no patamar de filho de Deus, conforme escreve o evangelista João. Se você é filho de Deus, então seja de fato de Cristo, um autêntico vaso na presença do Senhor. Aleluia. Segundo tipo de vaso que nós vemos no texto, ainda no versículo 3, vasos vazios. Os vasos precisavam estar vazios. Nós temos 2 milagres na Bíblia envolvendo vasos vazios. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 1 ao 11, nós vamos encontrar 6 vasos vazios no casamento lá em Caná da Galileia, ou em Cafarnaum, quando Jesus é chamado ainda bem jovem, iniciando o seu ministério para o casamento de um amigo ou familiar, quem sabe. Acabou-se o vinho, e então encontrava-se ali 6 talhas vazias, 6 vasos vazios, de boca para cima e no lugar certo. Qual foi a ordem de Jesus? Coloque água potável, coloque água pura, água limpa, e encha todos os vasos. Aleluia. E aqueles vasos foram cheios até a tampa. E dali se tirou o mais precioso vinho, o mais saboroso vinho, a ponto de causar espanto nas pessoas que ali estavam. Os vasos que a mulher pegou emprestado também precisavam ser vazios. Não podia ser cheio de farinha de trigo, que era algo comum naquela época. Não podia estar cheio de centeio, não podia estar cheio de lentilha, não podia estar cheio de uvas passas, não podia estar cheio de manteiga. Precisava ser vazios, precisavam estar prontos para ser cheios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar: como é que está o teu vaso diante do Senhor nesta noite? Aleluia. O problema, amados, é que muitos vasos na atualidade estão cheios, mas estão cheios do ingrediente errado, estão cheios de si mesmos, estão cheios de orgulho, estão cheios de segurança, no autoconhecimento, nos diplomas, nas formaturas, nos relacionamentos com pessoas importantes da alta sociedade, do alto escalão da sociedade. São pessoas que estão confiando na intimidade que tem com o pastor da convenção, com o líder do ministério. O Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e não dessas coisas, amados. Isso mesmo, lá no livro de Efésios, na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 18 ao 20, Paulo dá uma orientação que nós não devemos ser cheios de coisa do mundo, não devemos nos conformar com este mundo, com as coisas do mundo, com aquilo que o mundo faz. Não devemos nos parecer com o mundo em nada, nem nos trajes, nem no andar, nem no negociar, nem no adorar, mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esvazie-se do seu orgulho, esvazie-se dos seus preconceitos. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim.
Se você morrer assim, dificilmente você vai encontrar com Jesus. Você pode ter nascido assim, crescido assim, mas no dia que se encontrou com Jesus, você foi quebrado e feito um vaso novo para a glória de Deus. Aleluia! Então não é você que manda mais em você, não. Esvazie-se, esvazie-se de tudo isso aí, desse orgulho, dessa prepotência que às vezes aflora em alguns momentos. E encha-te do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus gera dependência de Deus, gera submissão à palavra, gera obediência ao pastor e à palavra, gera boas obras, frutos para a glória de Deus. Então seja vaso vazio para ser enchido pelo Espírito Santo de Deus. Jogue tudo fora, tudo que não glorifica a Deus dentro desse vaso. Tira do coração todo o lixo e coloca o vaso bem na biqueira, aonde está caindo o azeite. Aleluia. O outro tipo de vaso, muitos vasos. Ainda no versículo 3 do capítulo 4. O que foi que o profeta disse para a mulher? Vasos, muitos vasos, não poucos. Parece assim uma redundância. Se era muitos, não precisava dizer não poucos. Por que o profeta disse não poucos? Ele asseverou que tinha que ser muito mesmo. Era abundância de vasos, mas era uma multidão de vasos. Não era só na casa da vizinha mais próspera, não era só na casa da vizinha mais chegada. Ele disse: todos os teus vizinhos, vai toda a tua vizinhança, aonde você conhece uma casa, não importa se é teu amigo chegado, não importa se é tua confidente, ou se nem gosta de ti, vai e traz os vasos, traz muitos, muitos, muitos vasos. Aleluia, porque enquanto tiver vaso, amados, pronto para ser cheio, o azeite do Espírito Santo será derramado. Quanto mais vaso tiver na casa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, mais azeite será derramado, mais unção será derramada, mais graça será derramada, mais revestimento de poder será derramado, e mais almas serão alcançadas para a glória de Deus, pelo Evangelho, através desses vasos que o Senhor usará. Aleluia. Então seja um desses muitos vasos, porque o Senhor está em busca de vasos para encher, queridos, nesta geração. Tem muitos vasos por aí se achando, querendo tapete vermelho para adentrar ao recinto, mas o Senhor está em busca de vasos simples, de vasos que se acham vazios, de vasos que olham para si mesmo e dizem: Senhor, eu não sei de nada, Senhor, eu não posso nada, Senhor, eu não estudei, Senhor, eu não sei falar. É esse vaso que o Senhor quer usar. Se você pensa assim, se vê assim, você está no lugar certo, com a boca aberta na direção do altar do Senhor, e será cheio, cheio do Espírito Santo e da glória do Senhor. E a quarta qualidade de vaso que nós encontramos aqui são vasos cheios, cheios não de lentilha, não de ameixas, não de doçuras de mel, mas de azeite. Aleluia. O versículo 5 e o versículo 6 desse texto diz que a mulher enchia, e quando ela enchia o vaso, ela colocava para ali, e o outro filho trazia o outro vaso. Quando aquele vaso estava cheio, o filho tirava, o outro filho trazia o outro vaso, e o vaso era cheio, até que ele se encheu todos os vasos. Vasos cheios da coisa certa, para o propósito certo, na hora certa, debaixo da orientação da pessoa certa, que é o nosso Deus. Provoca milagres, transformação de realidade. Aqueles vasos cheios de azeite, a Bíblia não descreve quantos, mas descreve que eram muitos, eram muitos, eram muitos. Ele trouxe uma transformação da realidade, de forma que impactou aquela vizinhança, de que impactou aquela cidade. Quem sabe as pessoas estavam ali de braço cruzado, com o coração dorido, porque sabia, a notícia correu, que aqueles meninos iam virar escravos, porque o seu pai morreu devendo uma grande quantia e não pôde pagar, e ninguém conseguiu
fazer nada, mas agora as pessoas estão de queixo caído, de boca aberta, porque Deus fez um grande milagre. Aquela mulher agora passou a ser uma rica empreendedora. Ela não só pagou a dívida, mas ela se tornou uma empreendedora, e ela começou a negociar o azeite e a viver do resto, para o resto das suas vidas. Não importa o tamanho da luta que você está passando, o tamanho da crise que você está vivendo agora, se você crê, aleluia, naquele que te chamou e te alistou para as mansões celestiais, Ele vai fazer um milagre, Ele vai te fazer dar a volta por cima, e você vai ser uma pessoa empreendedora para a glória do nome do Senhor nesta terra. E por fim ainda terá a vida eterna, que é o mais importante para o crente. Que maravilha! Tem vaso cheio aí, amados? Aonde estão os vasos cheios? Deixa eu ouvir a tua voz nesta noite. O Senhor está querendo ouvir os vasos cheios. Só adora quem está cheio, só fala em mistério quem está cheio, só profetiza quem está cheio, só tem fruto do Espírito quem está cheio. Louvado seja Deus! Aleluia! A inércia, queridos, e a acomodação tem feito com que muitos vasos que já foram cheios e usados outrora se tornassem vasos vazios do Espírito de Deus. Infelizmente, nós vivemos uma geração de pessoas que olha para trás e diz: quando eu era jovem eu ganhava almas, quando eu era jovem eu era uma pessoa animada, quando eu era mais novo eu era crente, pastor. Quando eu era novo eu fazia isso, eu fazia aquilo. Deixa de viver no passado, porque você não é museu. Você precisa ser um vaso apto hoje. Você precisa ser um vaso cheio hoje, porque se o vaso for cheio hoje ele opera maravilha na vida de pessoas. Hoje ele transforma a realidade de vidas por aí. Se ele for um vaso cheio hoje, o Senhor quer te encher. Se você já não está tão cheio assim, o Senhor pode te encher de novo. Aleluia. Diga: Senhor, estou aqui, eu preciso de Ti. Eu preciso ser cheio de novo. Eu quero ser cheio, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa apática. Eu não quero ser uma pessoa que viva só de saudosismo. Não, Senhor. Eu quero dar fruto, mesmo na velhice, Senhor. Eu quero dar fruto para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Mas acabaram-se os vasos. Acabaram-se os vasos e o azeite parou. Acabaram-se os vasos e o azeite parou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos desperte, amados. Que o Senhor nos avive nesta última hora. Que a frase que encerra esse texto não seja uma frase que encerre a nossa geração. E acabaram-se os vasos, porque o Senhor conta com os vasos. Aleluia! Com os vasos que ainda quer ser cheio. Aleluia! Então esteja na dependência do Senhor, na dependência do Espírito Santo de Deus. O azeite ele parou, mas ele não acabou. Se o vaso for consertado, o azeite voltará a derramar. O texto não diz que o azeite acabou, o texto diz que o azeite parou, porque acabou o vaso. Mas se surgir vaso, o azeite será derramado na tua vida. Se tiver vaso aí que sente que precisa ser cheio de mais graça, de mais virtude, de mais amor, de mais dependência de Deus, será cheio nesta noite. Coloque-se sobre os teus pés nesta hora. Aleluia. O Senhor quer te encher. O Senhor quer te encher. O Senhor quer encher a tua vida. O Senhor quer que você seja um vaso cheio da tua casa, marido. O Senhor quer que você seja um vaso cheio da tua casa, mulher, esposa, mãe. O Senhor quer que você seja um vaso cheio da tua casa, filho, que obedece o pai, que obedece a mãe, que honra os pais e que honra a Deus. O Senhor quer
cheio na família, no motivo de discórdia, de acusação, de levantes, mas apaziguador de crises, apaziguador de conflitos, pessoas que unem a família. Aleluia! Portanto, nesta hora, deixa Deus reparar este vaso, a rachadura da intriga, a rachadura da inveja, a rachadura da discórdia, a rachadura dos levantes, a rachadura dos falatórios errados, inapropriados, a rachadura das murmurações. Deixa Deus tapar a rachadura da pornografia, da infidelidade. Deus quer tapar as rachaduras nesta noite. Deus quer vasos reparados nesta noite. Então comece a se colocar na presença de Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Quebra minha vida e me faça de novo, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Diga isso para o Senhor. Faz de mim um vaso novo, Senhor. Dá-me palavra para testificar o Teu nome, Senhor. Tira toda a timidez, se eu tiver vergonha de testemunhar de Ti, da obra redentora da minha vida. Tira, Senhor, essa timidez da minha vida e faça de mim um vaso útil na Tua presença. Levante assim as tuas mãos, vaso. Quem é vaso aí? Quem tem duas mãos, levante as duas. Feche os teus olhos e comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Você é o vaso que Ele quer encher esta noite. Ele quer tirar a angústia, Ele quer tirar a tristeza, Ele quer tirar o desespero, Ele quer tirar a dor, Ele quer sarar a ferida, Ele quer dar um novo sentido para a tua vida. Então adore, 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 adore o vaso. Senhor, enche esta vida agora, Pai. Enche esta vida agora, Senhor. Vai tapando as rachaduras, vai ligando as feridas. Oh Deus, vai tirando todo o lixo através do Teu Espírito Santo. Onde essa pessoa que foi oprimida até hoje, que ela seja liberta, liberta, liberta em nome de Jesus. Essa pessoa que tem sofrido de depressão, Senhor. Esta pessoa que sofre a síndrome da perseguição, esta pessoa que tem sintomas de esquizofrenia, Deus liberta agora, no poder do nome de Jesus. Caia por terra todas as cadeias, todas as maldições, em nome do Senhor, e seja liberta, e seja liberto, para a glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, sara as feridas, repreende as enfermidades, ó Deus, e dá convicção cristã a esse crente, Senhor, que seja um vaso autêntico para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, glória a Deus.